Podcast Raízes. Seja bem-vindo. Esse é o Podcast Raízes, episódio 5, Africanidade e a Identidade Negra na Escola. Oi, pessoal. Sou Nataliana Santos, mestranda do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, aqui mesmo do Instituto Federal, campus Boa Vista. Eu também sou formada em História e Pedagogia. E agora, você está ouvindo o podcast, que é um produto educacional fruto da minha pesquisa de mestrado intitulada Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, Práticas Pedagógicas no Campus Boa Vista e FRR. E a este podcast eu chamei de Raízes, porque fala de temas da história e cultura afro-brasileira e africana. Você já ouviu falar sobre africanidade? No podcast Raízes de hoje, você irá aprender sobre a africanidade e a sua relação com a identidade do povo negro. Isso vai ajudar você a aumentar seus conhecimentos sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Uma perguntinha para você pensar enquanto ouve esse podcast. O que é para você africanidade e identidade? Podcast Raízes. Você está ouvindo o podcast Raízes, cujo tema é Africanidade e Identidade Negra. O que é africanidade? Africanidade são as raízes ou marcas culturais brasileiras que têm a sua origem lá no continente africano. Está relacionado com a diáspora africana para o Brasil, mediante o tráfico humano de pessoas para serem escravizadas. Uma vez que os africanos foram colocados no Brasil, eles trouxeram a sua cultura, os seus costumes, os seus saberes, a sua ciência. E isso foi influenciando a construção da nossa cultura, da nossa identidade e do nosso próprio povo. Por isso que a África, ela se faz refletir na população brasileira. Olha só, no episódio 2 desse podcast, eu falei sobre africanos no Brasil e lá nós falamos sobre o tráfico e algumas consequências disso, como a escravização, a formação do povo brasileiro a partir dos europeus, africanos e índios. E lá no episódio 3 eu falo sobre a cultura afro-brasileira e africana e algumas influências deixadas no Brasil que refletem na vida social. Para nós entendermos melhor, ouça o que é africanidade a partir do canal Nerdologia. Para além desta crença no vitalismo, os afrodescendentes no continente americano herdaram outros valores filosóficos e culturais das diversas partes de África. A professora e pedagoga Azoilda Loreto Trindade chamou de valores afrocivilizatórios ou valores afro-brasileiros. Esse conjunto de heranças basilares das culturas negras na América. São eles: circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, ancestralidade, memória, ludicidade, oralidade e a já citada força vital. Foram essas as ferramentas filosóficas que pessoas sequestradas em África traziam junto aos seus corpos ao desembarcarem para a escravidão, sendo as principais marcas de resistência, permanência e continuidade dos afrodiaspóricos na América. No caso do Brasil, vemos todos esses valores enraizados nas experiências culturais negras, como samba, capoeira, jongo, candomblé, e também nos processos organizativos que Abdias Nascimento chamou de quilombismo, formas circulares de organização comunitária negra ainda vistas nos quilombos e favelas país afora. Percebe-se que ainda há pouco conhecimento sobre a África, sobre a africanidade. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, africanidade. Vamos ver aqui uma enquete que foi realizada por alguns alunos do projeto Redigir. O que você sabe da África? Que é um país de gente negras. Você sabe quantos países da África falam português? Não. Você conhece alguma celebridade africana? Também não. Você sabe quantos países tem a África? Eu acho que é uns 7 para 10. Talvez, se você ou eu fizéssemos essa mesma enquete na nossa escola, teríamos algumas respostas bem parecidas. O vídeo mostra um conhecimento sobre a África e seus habitantes muito errôneo. Mas por que o continente africano é pouco conhecido? Isso
vai influenciar na construção da identidade das pessoas negras, que são os descendentes dos africanos traficados para o Brasil. Isso nos traz o que é identidade negra. Identidade está relacionada à ideia que o indivíduo faz de si mesmo, do seu eu, somado aos seus hábitos alimentares, aos seus costumes, às suas tradições, a linguagem, a religião também faz parte. Os modos de ser, de fazer, de viver o seu dia a dia. Tudo isso vai construir o indivíduo, a sua identidade e o orgulho de ser quem ele é, ou desgosto, né? Então isso vai influenciar a sua visão sobre o seu pertencimento racial, sobre a cultura e sobre a sua própria percepção da sua história, da sua ancestralidade. Vamos ver o vídeo sobre identidade no depoimento da atriz negra Aline Borges, no canal Amuti Rio. Ela conta o seu encontro com a sua identidade negra. Aos 42 anos eu comecei a fazer a peça Contos Negreiros do Brasil. E a partir daí que começou a virada na minha vida. Eu não sabia que eu sentia incômodo quando algum produtor me ligava, me chamando para fazer um teste. Olha, a gente está te chamando porque tem uma personagem aqui negra, a gente pensou em você. E aí eu lembrei de como eu ficava incomodada com isso. E na peça, no espetáculo, o diretor pediu para cada um escrever um monólogo contando a sua história. E eu fiquei sem saber o que escrever, porque eu falei, eu nunca sofri racismo, eu não sou negra, o que eu vou fazer? Só que a arte tem dessas coisas, né? Ela descortina, ela tira véus e de repente eu dei de cara com toda a minha história, dei de cara com todo o racismo que eu vivi a minha vida inteira. Hoje eu entendo como um resgate, assim. Eu poderia ter passado por essa vida sem entender quem eu realmente sou. Porque quando a gente não está no nosso lugar, quando a gente não está conectado com a nossa origem, a gente não aciona a nossa luz. Hoje eu entendo o meu lugar e eu quero usar a minha arte, a minha voz, para dar voz a crianças que se inspirem em mim. Usando o meu cabelo como ele tendo orgulho do meu cabelo, da raiz do meu cabelo, tendo orgulho do meu nariz, das minhas feições negras e entendendo e mostrando que eu sou muito mais potente, muito mais linda e muito mais talentosa sendo quem eu sou, assumindo a minha raiz. Não é o tom da pele que vai definir a sua raiz, a sua ancestralidade. É algo além. Muito emocionante o depoimento da atriz. Então, a maneira como a história das pessoas negras é retratada no ambiente escolar vai influenciar a identidade desses alunos. Por exemplo, o corpo e a estética. Muitas alunas sofrem bullying por conta do cabelo cacheado, power, afro, e muitas alisam o cabelo mais com vergonha. Então, quando a escola coloca alunos em contato com a história africana, ela está contribuindo para o conhecimento e para a valorização do povo negro. Veja mais esse trecho do Portal Uai, que fala sobre a identidade e personalidades positivas no dia a dia. No momento em que eu estou de trança, no momento em que eu estou de black na TV, eu mostro que nós temos uma personalidade que ela precisa ter o espaço dela, ela precisa ser respeitada. Eu não tenho que me adaptar a um modelo para ser um bom profissional, né? Então, eu acho que trazer esse modelo para a TV foi importante não só para mim, mas foi importante para as pessoas que me viam e que se refletiam na minha imagem. Muitas vezes, na rua, as pessoas me paravam para me abraçar, para falar o quanto que gostavam do meu trabalho, e elas fazem isso até hoje. E muitas vezes falavam assim, ela quis fazer trança por causa de você, né? Então, isso mostra como é importante a representatividade. É preciso que a gente veja o outro na TV onde eu possa me refletir. É o meu espelho. Assim é que muitas crianças tiveram coragem, sabe? De botar a sua trança, de usar o seu cabelo black, de ir para a escola com a sua cara e não querendo imitar outra criança que está lá que tem o cabelo liso. Então, acho que é uma questão de você se respeitar, né? E que o outro respeite o seu estilo, né? O cabelo que eu uso, ele não muda o teor da notícia que eu levo,
a notícia que eu levo, ela tem a ver com o meu trabalho, com a minha competência e com o meu compromisso profissional. Veja só, a autora Nilma Gomes, ela fala muito sobre o bullying que muitas crianças sofrem por conta do cabelo cacheado. Inclusive, aqui no Instituto Federal, algumas alunas que participaram daquele setor NEABI, elas começaram a assumir o seu cabelo cacheado, deixaram de fazer escova definitiva e começaram a aceitar o seu próprio cabelo. Outro exemplo de projeto desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Africano do Instituto Federal foi um projeto de pesquisa em que eles fizeram o seguinte: eles abordaram alguns alunos na escola e deram um papel para que eles colocassem no papel se eram negros, indígenas, branco ou pardo, como eles se autodeclaravam. E, ao mesmo tempo, eles tiraram uma foto da pessoa juntamente com o papel e o dizer. Quando eles fizeram isso com um determinado número de pessoas, eles colocaram as fotos no computador e foram analisar. Muitas pessoas que o nome estava escrito negro, pardo ou branco, quando se olhava a fotografia da pessoa, às vezes as cores não condiziam. Por exemplo, uma pessoa negra com pigmentação mais acentuada se dizia parda, mas na foto dava de ver que ela era uma pessoa negra. Ou, por exemplo, uma pessoa com traços indígenas se dizendo apenas pardo e não indígena, por exemplo. Então, o projeto demonstrou e descobriu que muitas pessoas não conseguem entender a sua autodeclaração ou têm vergonha de declarar se é negro, se é indígena. Então, a história da cultura afro-brasileira, ela vai trazer esse conhecimento para a sociedade. O conhecimento é um direito a todos e a escola tem o dever de ofertar o conhecimento aos indivíduos. Para finalizar sobre identidade e africanidade. Já descobriu a resposta da minha pergunta? O que é para você identidade e africanidade? Esse foi mais um episódio do podcast Raízes. Convido você a ouvir e compartilhar esse e os outros episódios. Podcast Raízes.